Desafio de Code, dia 16 de dezembro. Então, vamos para o código. Primeiramente, esse problema é médio e pela primeira vez pela primeira vez não, mas depois de muito tempo veio um problema aí um pouquinho mais complicado e ele tem um formato diferente. Você vai ver aqui que ele não vai pedir exatamente para você chegar e fazer um algoritmo, mas sim você vai modelar uma classe. Então, ele é mais um exercício de um design ali de código do que necessariamente de algoritmo. Mas tá, vamos explicar o problema. Design a Food System Rating System, ou seja, projete um sistema de avaliação de comida. Ele diz aqui, projete um sistema de avaliação de comida que seja capaz de... Ele precisa ser capaz, então, de duas coisas aqui. Modificar a avaliação da comida listada no sistema e de retornar a comida melhor avaliada dado o tipo de cozinha no sistema. Então, ele precisa fazer essas duas coisas. E tá. Aí, para isso, a gente vai fazer uma classe chamada aqui, né? Quem está dizendo, implemente a classe Food Ratings, onde Food Rate recebe como a classe, se você nunca viu a classe, ela sempre tem o construtor e tem métodos. O construtor é como eu crio a classe e métodos são ações que essa classe pode fazer. Vai ficar muito por alto, assim, eu acho que foge até do escopo explicar exatamente como uma classe, mas resumindo, a classe é isso. Você vai passar para ela ali valores iniciais, e ela vai guardar esses valores e ela vai ter e ela vai ter métodos que você pode ficar operando e ela vai guardar esses valores iniciais, enfim, ela pode alterar ou excluir, enfim, ela pode fazer o que quiser, mas a ideia é que ela receba esses valores iniciais e, com base nisso, faça alguma coisa. Aí, nesse caso, vai ser um sistema de avaliação de comida. Então, ele vai receber ali as listas de comidas e, com base nos dois métodos, ele vai operar em cima dessas listas, né? Então, ele vai poder mudar a avaliação e, uma vez variando ou não, assim, as notas, ele vai conseguir retornar um maior para o tipo de cozinha. Então, é isso que ele quer. Então, beleza. Para isso, então, aqui ele vai inicializar o sistema, ele vai receber um array que diz aqui, né? Cada registro no sistema é descrito por foods, cuisines e ratings, e todos possuem o mesmo tamanho N. Então, ele vai passar para você três arrays de mesmo tamanho, dizendo, né, por exemplo, onde a posição I representa o item, né, do registro no sistema. E cada registro vai ter esses três valores. O food, que é o nome da comida, cuisines, que é o tipo de cozinha, e rate, que é a avaliação. Então, por exemplo, lamen, japonês, a avaliação 10. Então, ele está dizendo aqui, lamen é o nome da comida, o tipo de cozinha é japonesa, né, comida japonesa, e a nota eu dei a nota aqui 10. E aí, esse Change Rate System, eu vou passar o nome da comida e a nova avaliação. Então, caso eu queira mudar lame, eu chamaria essa função aqui passando lame e a nova nota. Ele chegaria e alteraria no sistema a nota de lame. Então, e por aí vai. E esse write is rated, ele vai dar o tipo de cozinha, então se colocar japonesa, ele vai procurar no sistema todas as comidas que tem o tipo de cozinha japonesa e vai ver qual que tem a maior avaliação e vai dar esse nome. Nesse caso que eu dei esse exemplo, só tinha lamen. Então, se eu botasse japonesa, ele ia retornar o lamen, que é a única, né? E aí ele só deu aqui um adendo aqui, que ele fala que em caso de empate, retorne a comida de menor ordem alfabética. Então, isto é, se tivesse duas notas maiores, por exemplo, se tivesse, sei lá, lamen e yakisoba na comida japonesa e ambos tivessem a mesma nota, lamen alfabeticamente vem antes de yakisoba, né? Yakisoba é com Y e lamen é com L. Y é lá no final do alfabeto, então é retornar em ordem alfabética. Então é isso. Se eu for ver aqui no exemplo, fica meio difícil de entender, porque aqui ele vai te dar a ordem de chamadas, aqui seria o construtor, né? Aqui eu estou criando, aí eu chamo aqui o writers, depois chamo de novo write, depois chamo o change e por aí vai. A gente pode simular aqui num exemplo aqui, vai ficar mais fácil. Bora seguir essa explicação aqui. Que aqui ele diz input. O input aqui está dizendo a ordem das chamadas. Esse aqui são os métodos. Esse segundo array aqui seria o input de cada método. Então, ao chamar o food ratings, eu preciso passar, né, os três arrays. Com os nomes da comida, com os tipos de cozinha e com as notas. Então, deixa eu copiar aqui do lado, que vai ficar mais fácil de ver se eu separar aqui, coloca aqui tudo junto, fica muito difícil. Então, por exemplo, aqui. Ele inicialmente, ele chama aqui o primeiro. Deixa eu quebrar aqui. Aqui são as chamadas.
É que esse tipo de problema no LeetCode fica mais difícil de explicar mesmo, porque é diferente, não é só fazer um algoritmo. Ele quer realmente um sistema. Aí, para esse primeiro caso aqui, que é o construtor, a gente vai passar um input, que são aqueles três arrays que ele falou lá, né? De food, que seria esse aqui. E aí o tipo de cozinha, que é o segundo aqui, que está dizendo aí coreana, japonesa, grega, e por aí vai. E as notas aqui. Então, tirar daqui. Então, esse primeiro aqui, ó, ele recebe esse input. Deixa eu aumentar aqui. Não vou aumentar não, porque vai ficar difícil de ver depois. Mas beleza. Então, que tem esse input. Depois de chegar aqui o write rating, ele vai chamar. Esse cara não precisa de input nenhum. Não, ele precisa saber o tipo de cozinha. Que ele está falando aqui que ele chamou aqui para coreana. Então, deixa eu apagar aqui. Aí ele chamou aqui para coreana. Aí, se a gente for ver aqui nas comidas coreanas, quantas comidas coreanas tem? Tem duas aqui, que é a primeira e a última. Aí a primeira é kimchi, outra aqui é bulgogi. Eu não sei falar essas coisas. Mas a primeira tem nota 9 e a última tem nota 7. Então, a maior nota aqui, quando a gente chama aqui, deveria retornar o de 9, que é esse Kinshi. Se a gente for ver aqui no output, acho que ainda vai mostrar, né? Aqui está mostrando aqui na descrição. Ó. Chamei aqui de novo, aqui para coreano. Era mais fácil eu copiar aqui, ó, que ele já mostra aqui melhorzinho a escrita. Deixa eu copiar esse aqui. Vou botar aqui em cima para ficar mais fácil de ler. Mas aqui, ó, ele criou inicialmente, depois ele chamou o objeto com Korean, depois que aí deu a nota de 9 que o retorno é esse Kinshi que a gente viu. Depois vai chamar para japonesa, e de japonesa só tem duas, que é miso, miso e sushi. São essas duas aqui, a segunda e a terceira. Então ele vai retornar o miso. Miso não, ramen. Cadê o ramen aqui? Eu tinha visto. Aqui o ramen aqui, que é a outra japonesa aqui no final, que tem a nota 15, né? Que é maior. Isso. Então ele vai retornar o ramen. E por aí vai. Então, resumindo, né, o primeiro é sempre o construtor, que ele precisa criar o sistema. Aí depois ele vai chamando aqui e vai tendo os outputs. Então ele vai ter que ir fazendo de acordo ali com o que é esperado do sistema. Então, beleza. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente precisa inicialmente guardar todas essas informações. E aí, para me ajudar, eu vou criar aqui um dicionário que, tipo, dado o nome eu preciso saber, dado minha comida, o nome da comida, eu preciso saber imediatamente qual é o tipo de cozinha e qual é a minha nota. Então, eu vou criar um dicionário aqui para cada um. Modern map string to int, que seria aqui food to rating e food to cuisine, que é o tipo de cozinha. Cuisine. Aí esse aqui vai ser de string para string, porque o tipo de cozinha é string também. Então, assim que a gente criar aqui, ó, vamos pegar aqui o n, que é o tamanho do array. Vamos percorrer aqui o array. Acho que não precisa guardar variável, vou botar aqui direto. A gente vai percorrer food. E aí aqui a gente vai guardar. A gente vai pegar o food name, que é esse aqui. E eu vou guardar o rating da mesma posição, que é todo mundo tem o mesmo tamanho, né? E do tipo de cozinha. Isso vai me ajudar porque quando a gente chama aqui os métodos aqui, a gente precisa saber, né, quais, por exemplo, aqui, na hora de mudar a nota, eu preciso saber qual é a comida aqui, pelo nome da comida eu preciso saber qual é a nota e onde guardar. Então, isso aqui me ajuda ao invés de ficar procurando pelo índice toda hora. E é a mesma coisa para o tipo de cozinha. Que eu quero pegar, sei lá, todas as comidas que tem o mesmo tipo de cozinha, é bom saber já percorrendo pelas comidas e ver qual tipo de cozinha e nisso pegar a maior nota. Só que, o que acontece? A gente pode chegar aqui e resolver dessa seguinte maneira, né? Então, por exemplo, na hora de chegar e alterar a nota, basta eu pegar o food to rate aqui na posição food e atribuir a nova nota. Isso aqui já alteraria a nossa nota de fato. E para saber a maior avaliação, eu teria que percorrer
todos os foods. Então, por exemplo, aqui, é, food size e mais. Aí quanto, aí se o tipo de cozinha for o mesmo que a gente passou ali como entrada, então, ou seja, se o tipo de cozinha para a comida atual aqui, né, food Z, for igual o Coulson que a gente passa aqui como input, a gente vai querer saber qual é a maior nota. Então, vamos pegar aqui max rate, vai começar com zero. E aí, toda vez que para todas as comidas que tem o tipo de cozinha, a gente vai querer saber qual é a nota. Então, a gente vai guardar aqui. Aí, o max rate vai receber o maior entre. Não, minto. Se o tipo de cozinha for igual esse aqui e a nota dela for maior do que o max rate atual, a gente vai atualizar o max rate e o nome da comida. Então, food to rating for maior do que max rate. A gente vai atualizar o max rate. Opa. E aqui a gente vai guardar, né, a melhor comida, né? Best food, que vai ser o food aqui. E aí no final a gente vai tornar aqui. Aqui ainda não estou resolvendo o caso do empate, né? Porque aqui, né, que em caso de empate a gente quer retornar o menor em ordem alfabética. Então a gente pode botar aqui outro if aqui. Se for a mesma coisa aqui, caso seja igual ao max rate, a gente não vai precisar atualizar aqui. E o best food vai receber o menor entre ele e o próprio best food. No próprio C++, assim, ele já consegue comparar string como se fosse número, né? Então, aqui ele já vai retornar menor lexicograficamente. E pronto. Aí vamos rodar aqui. Peraí, que reclamou aqui? Ah, eu não guardei o próprio array de comidas. Deixa eu guardar aqui. Vec, string, food. Vamos guardar aqui as comidas para saber quais comidas a gente tem. É, pronto, agora vamos rodar. Ó, passou. Mas aí, como eu falei que esse problema ele é um médio mais chatinho, isso aqui já deveria passar, né? Mas como eu já fiz antes, isso aqui não é o suficiente. Ele vai dar time limit. Aí a gente vai ver aqui. Ó, mandei, ó, já tá demorando para rodar aqui. Aqui deu time limit porque a gente pegou um caso grande, ele demorou demais para executar. E por que ele demorou demais? Ele demorou demais por conta desse for, né, do white rate. Tipo, para toda vez que se quiser saber a maior avaliação do tipo de cozinha, eu tenho que ficar percorrendo todo o array de comidas e vendo o tipo de cozinha, e aí pegando a maior nota, isso não é performático. Aí existe uma forma, uma estrutura de dados que ajuda a gente melhor a lidar com esse tipo de casos, que se chama heap. Ou seja, a ideia é que conforme um tipo de comida a gente vai registrando um item novo, a ideia é que é a ideia é que a gente não precisa ficar atualizando. Então, por exemplo, se não precisasse mudar a nota, como a gente se não tivesse essa possibilidade aqui, bastaria a gente ficar sempre guardando conforme fosse registrando, que não ia mudar o maior. Mas visto que a gente pode mudar a nota, um cara que não era maior antes pode passar a ser o maior e isso pode ir mudando. Então, e aí, por causa desse cara, a gente meio que teria que ficar toda hora reordenando. E a heap é exatamente para não precisar fazer isso. Essa estrutura de dados chamada heap, quando você coloca, ela já vai se ordenando automaticamente numa complexidade menor do que você percorrer todo o array. Então, é ótimo para esse tipo de problema. Quando você tem um problema onde a ordem das coisas mudam e você quer saber o maior ou o menor, normalmente heap é a estrutura de dados para isso. Aí no C++, a heap, a gente chama de priority queue.
que é, enfim, fila de prioridade. Ou seja, ela, a gente vai ter uma fila de prioridade por tipo de cozinha, creio eu. A gente vai ter uma fila de prioridade por tipo de cozinha. Então a gente vai ter outro mapa, onde a chave vai ser uma string. E o valor vai ser essa priority queue, que é a nossa fila de prioridade. Então a gente vai chamar aqui, né, de consent. Sim, consent ordered. Bora ver isso aqui. Por enquanto vai ser isso. Consent to food. Pronto. Só que essa fila de prioridade, a gente precisa definir para heap como a gente vai ordenar esse item. E como a gente quer ordenar? A gente quer ordenar, primeiro, o cara que tem a maior pontuação, ele tem que ficar. Ele vai ter que ser o melhor, né? O topo vai ter que estar ordenado no topo da heap. E, em caso de empate, o menor em ordem alfabética. Então a gente tem que garantir essa ordenação. Só para você ter uma ideia de uma heap, por exemplo, a heap ela teria tais valores aqui guardados. Imagina aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o topo da heap ela sempre guarda de acordo. Existe dois tipos de heap, mínimo e máximo. Se a heap for de mínimo, ela sempre vai guardar no topo dela um menor valor. E se a heap for de máximo, ela sempre vai guardar no topo dela o maior valor. E a ideia é que eu consigo instantaneamente saber qual é o maior e qual é o menor. E aí internamente vai sempre se ordenando. Então, conforme, sei lá, imagina que eu adicione menos um. Ao adicionar menos um, ela automaticamente ela já vai colocar o menos um aqui. Antes de todo mundo, supondo que isso aqui seja o topo. Aí, sei lá, se fosse colocar o valor 3,5, aí ela colocar aqui. Assim, internamente ela vai ordenando, mas você não tem acesso ao meio dela. Porque ela não é guardada na forma de uma array, ela é guardada em estruturas de árvore. Enfim, tem todo um estudo para você entender direito a heap. Mas o que você precisa entender por hora é que ela é como se fosse uma fila de prioridade realmente, onde você guarda ali na prioridade, ela garante a prioridade conforme você vai adicionando e tirando gente da fila. Mas você não tem acesso ao meio da fila que nem no array, que você pode ficar pegando qualquer item, né? Você não tem um vetor ordenado de fato. Você só tem uma fila que você sabe quem é a frente da fila, o topo da fila ou não. E aí você pode ir adicionando e tirando itens, né? E só pode tirar do topo da fila, né? Então a fila é você adicionando no final e vai tirando do topo. E, e por aí vai. Então, para isso, a gente precisa definir como é que a gente vai organizar essa fila. E a gente vai organizar essa fila da seguinte forma: a gente vai colocar nessa fila de prioridade o item que a gente vai chamar aqui. Eu já coloquei uma colinha aqui em cima, que a gente vai criar um novo tipo de classe, né, de variável, que vai chamar de food, que ela vai guardar, ela vai ter um nome e a nota. Como a gente falou, tá aqui vendo. Ela tem um nome, ela tem um nome e a nota. Na hora de construir aqui, nota e nome. Então ela vai guardar esses valores. E aí no C++ a gente consegue definir o operador de comparação, que é dessa forma aqui, que ele vai dizer o seguinte: é, se a nota for a mesma, assim, se a minha nota for igual à da outra, eu vou retornar, eu vou dizer que o meu é maior do que o outro lexicograficamente. Então eu vou comparar pelo nome. E aí, e caso a nota seja diferente, o meu vai ser menor do que o outro, caso a minha nota seja menor que o outro. Então, isso aqui é uma forma de comparar. E a fila de prioridade sempre vai guardar o maior no topo, de acordo com a coordenação. A fila de prioridade é como se fosse uma heap de máximo. Então, a gente vai criar aqui uma fila de prioridade do tipo food. Então, aqui, a priority queue aqui recebe o food. Aí, show. Então, aqui nesse array aqui, vou até apagar esse de food, que não vai precisar mais. A gente vai ter aqui, né, priority queue tipo food, proximity to food. Aí aqui, por tipo de cozinha, para adicionar na fila de prioridade é push. E aí a gente vai criar aqui o food atual, né? Que é com rating e food. Pronto. A gente foi criar, aí criou aqui. Aí tá criando aqui, botando na fila de prioridade. Aí agora, quando a gente for mudar a nota aqui, não é mais assim.
A gente vai atualizar aqui, né, no Rate to Food, mas também vai adicionar pro mesmo tipo de cozinha, que seria aqui Food to Consign. Cadê? A gente vai pegar aqui nesse cara aqui e vai adicionar um novo food com a nova nota. Que aqui seria food e aqui seria o new rate. Então, então imagina aqui na fila de prioridade. Vamos pensar aqui para comida japonesa. Aí vai ter aqui 10 lamen, 5 yakisoba e, sei lá, 2 sushi. Aí se eu fosse chegar e colocar uma nova nota aqui, ó, vou mudar agora o sushi, mudei de ideia. Pô, sushi para mim é 20. Ele vai adicionar no, como é fila de prioridade, ao colocar esse cara vai ganhar prioridade e vai ficar no topo. E aí o sushi vai ficar aqui. Aí tem um problema, porque a gente vai ter dois itens com nota diferente. Aí esse que é um dos problemas da fila de prioridade, que conforme você vai mudando ali dentro, você não tem acesso, né? Então, você gostaria de tirar esse cara. Aí, para isso, só que aí vem a outra malandragem. Por isso que eu acho que esse problema não é nem tão médio assim. Porque normalmente o médio a gente usa uma fila de prioridade, não precisa ter essa maldade. Mas uma maldade aqui nessa questão é que, como eu tenho que ficar mudando o item, não é só ficar adicionando novos itens, eu mudo o passado, eu preciso de alguma forma saber se o item atual que eu tirei ali do topo, ele é o passado, ele está atualizado ou não. Aí, para ver se ele está atualizado ou não, eu vou comparar com a nota nesse meu array de notas, no sistema, que é a nota atual. Por isso que aqui eu atualizo também a nota do sistema e eu não só coloco aqui. Que aí, por exemplo, imagina que agora sushi aqui, aí de novo mudei sushi para 3. Aí eu colocar sushi aqui de novo, aqui 3, ele ia adicionar um outro aqui. Aí, como fosse depois eu ia pegar uma nota, eu ia ver que o topo ia falar, pô, esse cara aqui não é, porque a minha nota atual de sushi não é 3, não é 20, é 3. Então o topo aqui tá errado. Então eu vou lá e descarto esse cara. Aí eu vou lá e vou ver aqui o próximo, lamen. Então ainda continua sendo um lamen o melhor. Não é mais o sushi, porque o sushi caiu. Então é assim que eu vou atualizando conforme o tempo. É quando eu for ver o topo e eu ver que meu topo não é igual o meu cara, minha nota atual, é sinal que ele já foi atualizado e aquele valor tá antigo e tem que tirar. Então só tem essa maldade que realmente esse problema é difícil assim para alguém iniciante entender. Mas fica aí, né, registrado para galera. Então a gente vai colocar esses dois. Eu já vou até fazer aqui já como faço a maior nota. A ideia vai ser o seguinte: a gente vai pegar aqui. Enquanto. A gente vai pegar aqui o tipo de cozinha. Para pegar o topo numa fila de prioridade, é só fazer stop. Então, enquanto esse cara foi igual a nota, diferente, quer dizer? Cadê? Ah, esse aqui ele vai retornar o food, né? Então, bora pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, sim, food name. Não. Bora trabalhar com tipo food mesmo direto. Food aqui. Item, ele vai receber esse aqui. Aí, enquanto ele na posição. Ele vai pegar como é que é a chave mesmo? Cadê? Food name. Não, food rate aqui. Enquanto. Eita. Item no food rate foi diferente da avaliação aqui, né? Que seria o gabarito. Foi diferente aqui do item do food name. É food name? A chave? É. Se esse cara aqui for diferente, a gente vai ter que remover, porque está desatualizado. A nota dele aqui tem que estar sempre igual no nosso gabarito ali do sistema, né, da nota do sistema. Então a gente dá pop aqui que tira e vou atualizar meu item atual de novo com top do tipo da cozinha. Aí quando for igual, é sinal que eu já peguei o certo. É que eu vou retornar o food name. Aí vamos ver se aqui é o suficiente. Tá, acho que esse é o ponto e vírgula aqui.
Foi, passou nesse caso. Agora eu vou submeter para ver se vai. Foi, esse aí, galera. Olha, esse problema realmente eu achei ele chatinho, assim. Ele pode ser classificado médio, não acho que talvez fugiu tanto, mas por conta desse formato diferente que ainda fica mais difícil de explicar. Mas, mas ele é chato, assim, ele é um médio mais próximo para hard. Muito por conta dessa dificuldade de implementação, porque a gente teve que usar uma estrutura de dados que não é tão simples de usar, assim, é uma galera já intermediária mesmo, só que ainda tinha que ter uma malícia de saber se o item está atualizado ou não. E, e assim, eu fui falando aqui, falando com vocês, falando tudo em alto nível e ainda assim implementando já a ideia em alto nível e funcionou, né? Assim, joguei aqui foi de primeira. Isso só vem com a prática. Assim, não, então não se apegue muito. Eu falei, pô, vi no vídeo, pô, Matheus, ele foi falando e as paradas já foi funcionando. Pareceu tão fácil ele fazendo. É porque eu já fiz isso muitas vezes, então sai mais simples. Mas, assim, durante o aprendizado ali, eu bati muita cabeça em implementar uma ideia. Então aqui eu fui falando com vocês a ideia, construindo, e o código saiu simples, né? Assim, eu não adicionei tanta gente de código. Assim, talvez a única parte que eu peguei de escola foi isso aqui, porque, pô, criar uma classe ali do zero, eu ia ficar perdendo tempo mostrando pra vocês. E teve esse lance, né? É uma ordenação ali, pô, que não veio de graça, assim, teve que definir um operador para poder ordenar direitinho, aí usar aqui a fila de prioridade. Então, então realmente, assim, é chato. Eu recomendo depois pegar o código e ler com calma, e ir entendendo linha por linha, porque eu acho que só pela explicação aqui realmente fica difícil assim, absorver tudo. Se você nunca viu RIP, vai ficar difícil de absorver tudo. Então, entender RIP, pegar algum exercício mais simples que só use a fila de prioridade pura para poder passar e por aí vai. Mas é isso. Ufa, tava reclamando que só vinha exercício fácil, vinha um mais chato agora e eu senti falta agora do exercício para explicar. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar, dar aquela moral, dar mais feedbacks aí que eu agradeço. E é isso aí, tamo junto, valeu.